E aí, bebezão, tudo show contigo? Vamos ver aqui uma questão para a gente treinar um pouquinho para o Enem. E a primeira questão que eu vou te pedir aqui, ela é bem basicona, vamos ver se você lembra. A elevação da temperatura da água em um forno de micro-ondas se dá por alternativa A, aquecimento dielétrico, alternativa B, efeito Doppler, alternativa C, ressonância, alternativa D, difração. A gente está pegando uma questão da PUC do Rio Grande do Sul, do vestibular de 2021.1, e a PUC tem apenas 4 alternativas. Embora saibamos que o Enem nós temos 5 alternativas, eu estou reproduzindo a questão na íntegra do vestibular da PUC. E aí, qual é a tua resposta? Aquecimento dielétrico, efeito Doppler, ressonância ou difração? Vamos lembrar um pouquinho aqui da tabela periódica e vamos buscar os nossos astros da história. Nós vamos querer o oxigênio com eletronegatividade 3,5 e nós vamos pegar o nosso hidrogênio com eletronegatividade 2,1. Ora, quando a gente faz isso, nós vamos ter então a molécula de água polar. Como o nosso oxigênio ele é mais eletronegativo, então aqui a gente vai te falar que eu vou ter uma concentração do elétron mais próximo do oxigênio, deixando esse dipolo aí, deixando essa molécula mais negativa. Por outro lado, nós vamos ter os hidrogênios positivos. Então a gente poderia pensar no seguinte, olha, se eu pegar a molécula de água, que eu tenho o oxigênio, e os 2 hidrogênios, essa molécula de água ela está polarizada. Ela está com a densidade de cargas mais negativas aqui e está me deixando as cargas positivas desse lado. Muito bem. Quando a gente tem, então, essa água, esse dipolo, a gente poderia lembrar a água desse formato aqui, ó. Eu estou tendo uma água aí com esses dipolos desalinhados. Mas vamos gerar um campo elétrico nessa história. Na hora que a gente gerar o campo elétrico, você vai lembrar que esse campo elétrico, ele é definido como sendo a orientação se afastando das cargas positivas e indo em direção à carga negativa. Então, quando eu coloco uma molécula de água aqui, essa molécula de água dentro desse campo vai tentar se alinhar também, deixando o oxigênio virado para o lado positivo e deixando meus átomos de hidrogênio aqui. Muito bem, o que é que o micro-ondas faz? O magnétron começa a fazer o campo elétrico ficar oscilante. E aí o que é que acontece quando esse campo fica oscilante? A molécula de água vai começar a tentar acompanhar a oscilação do campo elétrico por conta desse dipolo magnético. Ora, acontece que a frequência natural do micro-ondas é em torno de 2,45 GHz. E a água, ela tem uma frequência da ordem de 1 THz. Então, não ocorre ressonância aqui. A ressonância é a interferência construtiva de 2 ondas de frequências idênticas ou múltiplas. E não é o caso que acontece aí. O que é que está acontecendo então? Como eu estou alterando o campo elétrico, eu estou provocando a agitação das moléculas de água. Então esse fenômeno ele é chamado de aquecimento dielétrico. Então, grava a partir daí. Água não aquece por ressonância no micro-ondas.
os alimentos vão ser aquecidos por aquecimento dielétrico, por oscilação do campo elétrico que a gente tem no micro-ondas. Agora, a resposta correta é sempre aquela que o elaborador da questão quer. Se vier uma questão e ele não te der a opção de aquecimento dielétrico, mesmo sabendo que está errado, você vai marcar a ressonância. Porém, a resposta correta, aquecimento dielétrico. Um abraço, bons estudos e até uma próxima questão.